Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos do curso Quebra-Cabeça. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pontos notáveis de um triângulo. Para você acompanhar muito bem essa aula, eu te convido a entrar no nosso canal e dar uma olhada no lugar geométrico bissetriz, no lugar geométrico mediatriz, que são lugares geométricos que se apoiam, que nós vamos precisar desses fundamentos para compreender bem a propriedade dos pontos notáveis. Na aula de hoje, a gente vai falar do primeiro ponto notável, que é a bissetriz. Depois falaremos do baricentro, falaremos do circuncentro e, por último, também do ortocentro. Então, vamos começar pela bissetriz. Então, olha aqui na tela comigo que eu tenho um triângulo qualquer. O que a gente chama de incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. Aí você diz, cara, tá bom, é um ponto de encontro, mas o que ela tem de tão relevante, de tão importante assim, que eu preciso guardar? É que, na realidade, a principal propriedade é que esse ponto de encontro define o centro da circunferência que se encontra inscrita no triângulo. Inscrita usa o prefixo in de interior, está dentro do triângulo e, consequentemente, vai tangenciar os seus lados. Então, nesse nosso caso, por exemplo, observe que aqui eu vou pegar uma circunferência, já que eu tenho a bissetriz do ângulo B, aqui a bissetriz do ângulo A, e definir aqui o encontro dessas bissetrizes. Mas olha que legal, circunferência centrada lá no incentro, agora ela vai até o lado, tangenciando o lado. Observe também que esses pontos de encontro, ou de intersecção, entre a circunferência e o lado, por exemplo, esses pontos aqui, eles não correspondem obrigatoriamente ao pé da bissetriz, como você está vendo. O que a gente sabe é que o ponto de tangência é importante para que o raio indo até ele forme com ele um ângulo 90 graus. Isso aqui é raio. Isso aqui também é raio, mas essa medida que você está vendo aqui, ela não é o raio. Então, primeira coisa importante, não confunda o pé da bissetriz com o ponto de tangência, porque são propriedades totalmente diferentes, características totalmente diferentes, tá bom? Vou dar uma movimentada nesse meu triângulo para você observar. Observe que sempre você está encontrando, o centro da circunferência se desloca, mas a circunferência está dentro sempre do triângulo. Se você quiser traçar a última bissetriz, nesse caso, que é a bissetriz do ângulo C, você vai perceber que essa bissetriz ela também vai passar exatamente pela mesma posição. Então, moral da história, para que serve o encontro das bissetrizes? Para definir o centro da circunferência que se encontra no interior do triângulo, tangenciando seus lados. O ponto de tangência coincide com o pé da bissetriz? Não obrigatoriamente. Mas isso pode acontecer? Pode, mas é um caso muito particular que eu vou deixar para tratar na nossa próxima aula. Tá bom? Acompanha comigo agora o chamado circuncentro, que é o encontro das mediatrizes de um triângulo. Vamos lá. Muito bem, agora que a gente está de volta a discutir o próximo ponto notável, nós vamos falar do circuncentro. O circuncentro tem tudo a ver com mediatriz. Se você não lembra o que é mediatriz, dá uma olhada no canal que tem lá lugar geométrico mediatriz. Eu acho que é um dos lugares geométricos mais importantes da geometria, que você não pode comer bola. Você tem que saber muito sobre ele, tá legal? Então, para você entender legal essa aula, eu venho aqui com um triângulo qualquer, triângulo ABC, e destaquei D, E e F como seus pontos médios, pontos que dividem o lado em partes iguais. Você lembra que mediatriz nada mais era do que uma reta perpendicular que passava exatamente pelo ponto médio. Então, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular que passa pelo ponto E. Está aqui, essa é a primeira reta. Depois vou traçar a segunda, que passa pelo ponto D, e a terceira que passa pelo F. Olha o que aconteceu aqui. A gente encontrou esse ponto que é um ponto notável, porque é o encontro das três mediatrizes. O que tem de tão importante o encontro das três mediatrizes? É que ela define o centro da circunferência exatamente que passa pelos três vértices do triângulo. Olha que legal. Então veja bem, sempre de olho aqui aonde se encontra o circuncentro. Eu vou agora movimentar o triângulo. Observe que a posição do circuncentro pode, de repente, coincidir com o ponto médio de um dos lados. Nesse caso, o triângulo que a gente tem é um triângulo retângulo. Pode ser que o circuncentro esteja
fora do triângulo, pela primeira vez o ponto notável vai para fora do triângulo. Olha que legal. Nesse caso você vai perceber porque o ângulo B, esse ângulo que está aqui em cima, ele é um ângulo maior do que 90 graus. E claro, na maior parte das vezes você vai encontrar o circuncentro dentro do triângulo, tá? Interno, portanto, a ele. Ora, então, já deu para perceber que o circuncentro ele pode estar em diversas posições. Ele pode estar dentro, ele pode estar fora e pode coincidir com o próprio lado. Essa situação que coincide com o próprio lado, talvez seja uma das situações mais importantes que a gente tem da geometria, que aparece muito em questões vestibulares. É quando você tem um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo, ele habita sempre uma semicircunferência, tá? E o seu circuncentro se encontra exatamente no meio da hipotenusa. Guarde essa propriedade. Ela vai ser muito útil quando você está trabalhando com um triângulo retângulo e de repente está muito obscuro o que a gente está buscando. O que você faz? Envolva-o em uma semicircunferência. Aquilo que muitas vezes não fica muito claro termina aparecendo porque a circunferência nos ajuda a ver outras propriedades. Tá bom? É isso aí. Próximo ponto notável é o baricentro. Acompanha comigo no vídeo a seguir. Bom, agora que a gente já viu o incentro, vimos também o circuncentro, vamos falar do baricentro. Se existem desses três pontos, aquele que você deveria dar uma atenção muito especial é o baricentro. O baricentro aparece em quase todas as questões que envolvem pontos notáveis no triângulo nos vestibulares. E por que ele é tão importante? Primeiro, ele é chamado de centro de gravidade, né? É aquela posição em que, se você desenhar a figura de um triângulo e colocar esse triângulo apoiado na ponta do seu lápis, a gravidade não faz ele cair. É o chamado ponto de equilíbrio dele. Geometricamente, como é que a gente obtém esse ponto de encontro? Pelo encontro das medianas de um triângulo. Lembra que mediana ela é uma seviana que nasce no vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então vou desenhar aqui, tá, a seviana que vai de B até MB, a que sai de A vai até MA, considerando que MA é ponto médio, e a que sai de C e vai até MC. Agora sim, nós temos aqui um ponto notável que é esse ponto de encontro. Qual a importância desse ponto? É que ele vai dividir todas as medianas na proporção de 2:1. Do vértice até o baricentro é o dobro da medida do baricentro até o lado. Vamos medir, porque acho que fica mais fácil você observar numericamente do que apenas falado. Então olha lá, do ponto B até o baricentro, a medida deu 4,85. Do ponto D até o ponto médio, ele deu 2,43. Se eu der uma ajustadinha aqui para ficar um número mais fácil da gente acompanhar, deixa eu ver se eu coloco aqui 4,5 mais ou menos, tá? Olha lá, opa, quase. Ponto, 4,5. Observe que a medida agora aqui vale 2,25. É a metade de 4,5. Então, do vértice até o baricentro é o dobro da medida do baricentro até o lado. Então, isso não acontece apenas para uma única mediana, mas sim para todas as medianas. Então, por exemplo, se a gente também calcular aqui a medida que vai do ponto A até o baricentro, ela é o dobro da medida do baricentro até o lado. Olha só, eu vou apagar essa daqui para nós não nos atrapalharmos com relação a ela, ó, tá? Para você observar realmente que essa medida que vai de A até D, ela é o dobro da medida de D até o ponto médio. Então, moral da história. O que é o baricentro? É o encontro das medianas. O que tem de tão relevante? É o centro de gravidade. A gente usa muito isso na física. Nas minhas aulas de física, que você vai poder acompanhar aqui no canal também, olha que legal, você vai perceber que eu vou usar bastante da geometria quando a gente trabalhar com estática de corpos. Então é importante você saber localizar o baricentro. Nesse caso, o baricentro do triângulo é dado pelo encontro das medianas. Qual é a propriedade fundamental? É que ela divide cada mediana na proporção de 2:1. Mas em que ordem? Do vértice até o baricentro é o dobro da medida do baricentro até o lado. Fechou? Guarda essa. E agora a gente vai para o ponto notável menos importante de todos eles, sobre a ótica dos vestibulares, que é o chamado ortocentro, o encontro das alturas de um triângulo. Me acompanha no vídeo a seguir. Bom, pessoal, agora chegamos no último ponto notável de um triângulo, que é o ortocentro.
O ortocentro, eu diria para você assim, eu não sou especialista na área de geometria, eu não vou fazer um vestibular que tem um nível de exigência muito alto, tal. Eu prefiro ficar com quais pontos notáveis? Baricentro e incentro são os mais importantes, depois o circuncentro e por último, bem longe, quase de binóculo para ver se vai analisar o ortocentro, tá bom? Ah, mas pode cair na minha prova. Então, mas por chances de probabilidade, estatísticas, é o que você talvez vai encontrar com menos frequência numa prova, tá bom? Então, o que ele diz? Ó, primeiro a gente vai falar do ponto de encontro das alturas. A altura é aquela seviana que nasce no vértice, vai até o lado oposto e forma com ele um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui a gente tem a altura relativa ao vértice de cima. Eu vou fazer a mesma coisa agora e vou calcular a altura, representar aqui a altura em relação a esse vértice, tá? E finalmente a altura em relação a esse vértice que está aqui. Pô, que legal! Então agora você tem o ponto de encontro das três alturas. Puxa, fantástico! Mas o que significa isso, Carlão? Quase nada. Mas existe uma outra situação aqui que é muito comum, por exemplo, de se visualizar, que é esse daqui, ó, esse triangulinho que está aqui. Ele é chamado de triângulo órtico, tá? Por que ele é um triângulo órtico? Porque ele tem os 3 pés das alturas. Mas tem alguma relevância esse triângulo em alguma situação aqui? Tem sim. O encontro das 3 alturas nele define também o incentro do triângulo órtico. Como assim? É o centro do triângulo órtico. Como é que eu vou saber que é o centro do triângulo órtico? Incentro do triângulo órtico, perdão. Porque a gente vai desenhar uma circunferência aqui dentro, onde o centro está representado exatamente por esse encontro que você tem aqui. Observe comigo. Uau, que legal, hein? Então quer dizer que agora, se eu mexer esse ponto aqui, eu vou ter sempre na realidade um triângulo, onde o encontro das alturas está definido aqui, mas ao mesmo tempo eu estou definindo também o incentro do triângulo órtico. Então deixa eu mexer um pouquinho aqui só para a gente aproveitar, né? Uau, tá aqui, ó. Pode ser que esteja fora, né? Mas se ele estiver dentro, a gente tem o triângulo órtico, tá? Olha, o ortocentro pode estar fora do triângulo, quando ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Mas se seus ângulos são agudos, tá? Ele está dentro. Se o ângulo ele é um ângulo reto, ele coincide com o próprio ângulo reto do triângulo retângulo, nesse caso. Fora isso, o triângulo órtico aparece dentro do triângulo. E aí você vê claramente o incentro dele, é exatamente o encontro dessas 3 alturas do triângulo grandão. Valeu? Espero que você tenha curtido bastante essa ideia dos pontos notáveis, mas você só vai ficar bom se você acompanhar a minha próxima aula, que é quando a gente vai fazer exercícios. Eu vou te ensinar a saber olhar e identificar onde que está o ponto notável. Quando não está presente, a gente cria, quando muitas vezes isso é necessário, tá bom? Não perca essa aula de resolução de exercícios. Forte abraço!